Bora falar agora sobre o balanço da vaquinha da Neoquímica Arena, o estádio corintiano. Não sei se você sabe, mas a gente entrou no último mês da campanha, são 6 meses. Nos 5 primeiros meses, os membros, os corintianos que participaram, foram capazes de arrecadar 40 milhões e 100 mil reais, bem abaixo dos 700 milhões de reais previstos, valor que equivale a mais ou menos 6%. Mas o pessoal da Gaviões da Fiel, responsável pela organização da vaquinha virtual, enaltece a maior arrecadação já feita por torcedores de um clube de futebol no Brasil em todos os tempos. Com esses 40 milhões e 100 mil reais que foram doados, o Corinthians já fez uma série de pagamentos em relação ao financiamento do estádio e calcula uma economia somente com juros de 7 milhões de reais por ano. A dívida atualizada do Corinthians para com a Caixa Econômica pelo financiamento do estádio é de 647 milhões de reais, eram 689 milhões antes do início da campanha. E você, o que pensa sobre os números? Você está com a galera que acha os 40 milhões de reais bastante legais ou entende esse número bastante baixo diante da expectativa de 700 milhões de reais? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Hora de falar sobre Dorival Júnior, descobrir quais os times que tentaram contratá-lo assim que ele foi demitido da CBF e antes de se acertar com o Corinthians. Demissão na CBF se deu em 17 de março e logo depois apareceram Santos, Fluminense e Grêmio, apenas do Brasil, tentando convencê-lo a fechar. Também existiram contatos dos Emirados e do Japão, de times locais. Em nenhum dos casos o Edson Codor, que é empresário do técnico, foi autorizado a abrir negociação, ou seja, não existiu nem discussão de valores, nem nada nesse sentido. Dorival afirmou que precisava de alguns dias para descansar. A ideia dele era voltar a trabalhar apenas no final do mês de maio, início do mês de junho, mas foi aí que apareceu o Corinthians, que já havia tentado a contratação do Dorival em outras 4 oportunidades, a primeira delas em 2016, quando ele ainda era técnico do Santos. Fabinho Soldado, se aproveitando da boa relação que tinha com o Dorival dos tempos de Flamengo, pediu para que fosse até Florianópolis para conversar pessoalmente com o treinador. E essa primeira rodada de conversas, que não contou com o aspecto financeiro, serviu para mostrar ao Dorival que o projeto esportivo do Corinthians era legal. Somente aí que o Edson Codor foi autorizado a iniciar tratativas. Ele chega na quarta-feira a Florianópolis, tem uma primeira rodada de conversas com o Fabinho e depois de mais ou menos 2 dias de tratativas, o acordo foi fechado. Ninguém fala abertamente a respeito das cifras, mas o que se especula é que o Dorival terá, ao lado da sua comissão técnica no Corinthians, o maior salário de sua carreira, algo até natural, levando em consideração que o cara acaba de ser técnico da seleção brasileira. Só para completar contrato do Dorival com o Corinthians até dezembro de 2026. A estreia do Dorival com o Corinthians se deu contra o Novo Horizontino, vitória fora de casa pela Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Corinthians e o presidente Augusto Melo acaba de perder mais um apoio, esse super importante. Debandada no Timão só aumenta. Na última sexta-feira, há uma semana, Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, decidiu pedir demissão. E esse pedido de demissão acontecia alguns dias antes da votação do balanço referente a 2024, balanço que foi reprovado pelo Conselho Deliberativo. Na segunda-feira surgiu a notícia de que, a pedido do novo diretor de marketing, os superintendentes de marketing comercial haviam sido demitidos. Vinícius Manfred, o superintendente de marketing, alguém bastante elogiado por ter levado mais de 200 milhões de receita, foi demitido e isso gerou enorme discordância e críticas ao presidente. Mas não parou por aí. Nessa semana, a Álvares Marçal, que havia sido contratada para ajudar o Corinthians num processo de profissionalização, pediu para ir embora por entender que não havia como evoluir diante das práticas feitas por Augusto e companhia. Agora, nessa sexta-feira, foi a vez de Thales César de Oliveira abrir mão, renunciar do seu cargo de diretor de relações institucionais. Aí você está se perguntando, mas Nicola, qual a importância de um diretor de relações institucionais? Na teoria, bem pequena. Esse cara era o entreposto do Corinthians com entidades públicas e privadas. Mas a mensagem que fica por trás dessa saída é super preocupante. Como procurador de justiça do Estado, o Thales estava sendo usado pelo Corinthians como interlocutor da gestão com o Ministério Público, especialmente no caso Vai de Bet.
aquele mesmo que investiga a participação do presidente Augusto Melo, do diretor administrativo Marcelo Mariano e do ex-superintendente de marketing Sérgio Moro. Eles são investigados e podem ser indiciados a qualquer momento por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A saída do Tales às vésperas da conclusão desse inquérito é mais um indício de que a coisa vai ficar bastante ruim para os dirigentes corintianos. Uma pessoa de bom trânsito dentro do clube me assegurou que o Tales teve acesso aos documentos e provas da polícia e, a partir daí, decidiu se afastar de vez do presidente Augusto Melo. 18ª saída de dirigentes que haviam sido indicados pelo presidente Augusto Melo, o último que apague a luz. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.